Ah, bom, começou aqui. Bom, gente, vamos lá. Então, a gente vai terminar, fechar essa revisão mesmo, e depois a gente entra nos assuntos novos, tá? Então, mesmo esquema, falso e verdadeiro, e aí a gente fecha, tá? Então, vamos lá. Revisão hoje sobre Deus e a Trindade. Mesmo quem chegou depois, são assuntos do nosso dia a dia, de que a gente já conhece na palavra, então eu creio que não vai ter dificuldade. Vamos lá. Primeiro, Deus é eterno. Sua existência não tem início nem fim. Falso ou verdadeiro? A Suzete, a Rose, todo mundo botando que é verdadeiro. E sim, é verdadeiro, né? Assim, e é importante a gente entender isso, que essa existência de Deus é algo fundamental nas Escrituras, né? Que, assim, que nós não temos argumentos para afirmá-la ou comprová-la, mas a gente crê pelo que está escrito na própria palavra, né? E, na verdade, a razão de nós não encontrarmos, assim, na Bíblia, escrito assim, Deus existe, né? Capítulo tal, versículo tal, né? É porque existem provas suficientes, né, que demonstram a existência de Deus. O tempo todo a gente vê a existência de Deus, né? Ou seja, em todas as páginas da Bíblia, do início ao fim, nós vemos a evidência da sua presença. E uma forma muito clara é a própria obra da criação, né? Ela revela a existência de Deus e a todos os homens, todo mundo. Né? Querer a pessoa, pô, tudo bem, a pessoa tem até o livre-arbítrio de não acreditar, mas ela revela o tempo todo. E quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei do Salmo 19, que eu vou ler aqui para vocês. Olha o que fala. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, ou seja, né, toda essa parte do céu, anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, a própria criação revela Deus o tempo todo, né? Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu lembrei hoje também, eu estava tomando café e estava lembrando isso, uma reportagem que eu li, um estudo, na verdade, em que estava falando sobre a grandeza de Deus revelada através da criação. E nesse estudo ele estava falando que a Terra, o planeta Terra, ele está perfeitamente, milimetricamente colocado ali no espaço. Que se ele fosse assim, milímetros para um lado, não existiria vida na Terra, porque o Sol, e sabe, a inclinação da Terra, se fosse um pouquinho, assim, milímetros, o Sol ia torrar tudo, não ia ter condições. Se fosse milímetros para o outro lado, não conseguiria ter vida, porque o frio seria tão intenso que não teria condições de sobrevivência. E a gente está aqui, é perfeito. Aqui está falando os céus, né? Ele percorre, né, tudo de um lado até o outro, enquanto aqui agora tá sol, lá no outro lado do mundo está noite, sabe? Mas depois gira, porque a gente precisa desse mecanismo todo. Gente, é perfeito. Olha essa lei da gravidade, né, que faz a gente estar aqui. Tudo é perfeito. Você olha para a própria criação, né? Como imaginar, e pessoas acreditam nisso, né? Que isso veio do nada, né? Que isso veio de uma explosão, cada coisa perfeita. Como olhar para o ser humano,
que é, como muitos dizem, entre aspas, né, uma máquina perfeita. E você olha, assim, os órgãos todos encaixados, tudo perfeitinho, e você pega um bebê, e você vê um bebê, ele é exatamente igual a gente, só que tudo ali pequenininho, mas tem as mesmas características. Como que isso veio do nada, gente? Como que matérias inanimadas, uma pedra, ia gerar o ser humano? Algo tão complexo, tão perfeito. Então, assim, o tempo todo, é só a gente olhar para a criação de Deus, que a gente vê a existência dele. Lá em Romanos 1:20, fala o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, né, se lembra? A gente viu isso sobre os atributos de Deus? Só um parêntese aqui, antes de eu terminar de ler o versículo. Que os nomes de Deus, se lembra? A gente viu sobre os nomes de Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsekinu, todas essas coisas. Eles exprimem as suas atividades, né? O próprio nome dele revela o que ele faz. Jeová Rafá, o que ele faz? Ele cura, é o Deus da cura. Jeová Jireh, ele provê, ele é a provisão, né? Então, vai revelando todas as suas atividades. Os atributos, eles descrevem o seu caráter ou a sua natureza moral, né? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é santo, ele é justo, ele é fiel. Olha só, os atributos de Deus revelam isso. Eu vou até dar uma recapitulada aqui, olha. Onisciente, ele é todo-poderoso. Onipotente, desculpa, ele é todo-poderoso. Onisciente, ele conhece e sabe tudo. Onipresente, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele é santo, ele é completamente puro, sem falha ou pecado. Ele é justo, ele é imparcial no seu julgamento. Né? Ele não dá aquele jeitinho porque aquele ali é meu amigo. Não, ele é justo no seu julgamento. Ele é fiel, ou seja, ele é digno de confiança. Fiel é a qualidade de quem não muda, de quem é imutável. E quem é imutável, se você conhece alguém que é fiel, ou seja, alguém que, estou falando alguém mesmo, uma pessoa que é fiel, que a palavra dela é sempre a mesma, ela não muda de acordo com o seu humor, né, no seu comportamento mesmo, ou de acordo com as circunstâncias, ela é sempre a mesma pessoa. Isso não te dá uma confiança, né, para poder, não é nem uma segurança, para poder confiar nessa pessoa como sendo uma amiga sua? Com certeza, e Deus é muito mais, né? Ele é imutável, ele é benevolente, ou seja, ele é benigno, ele é bondoso, ele é misericordioso, ou seja, ele é cheio de compaixão. E eu me lembro que eu já falei para vocês a diferença de compaixão e empatia. Empatia, eu senti a dor do outro, ai, tá doendo o que você está passando. Puxa vida, isso aqui mexeu comigo, tá doendo. Ou então, assim, você se alegra, poxa, eu estou me alegrando com você, você está tendo, assim, empatia com alguém. Agora, e pronto, passou. Ter compaixão é diferente. Você sente o que o outro está sentindo, mas você faz algo para poder tentar melhorar se é uma dor, melhorar a dor daquela pessoa, sabe? Ou tentar sanar aquilo. Não era isso que Jesus fazia o tempo todo? Quando ele viu lá naquele milagre da multiplicação de pães e peixes, que ele estava ali pregando já, há 3 dias, ele viu essa multidão, está com fome, os discípulos, vamos dispensá-las. Ele, não, ninguém vai sair daqui, não, ninguém vai sair daqui com fome, não. E ele olhou e viu a necessidade, e ele fez alguma coisa, ele gerou um milagre. Né? Lá naquele casamento, né, na multiplicação da água em vinho, né, em que o vinho tinha acabado, o vinho simbolizava a alegria, e não era só isso. Na cultura judaica, acabar o vinho numa festa era uma vergonha para o noivo. Revelava que ele ou tinha ido muito mais gente,
e ele não tinha conseguido fazer os cálculos corretos para poder servir todo mundo com qualidade. E as festas lá, hoje em dia, as nossas festas duram 4, 5 horas, né, numa casa de festa, né, se você vai para uma casa de festa. Lá não, eram dias. Então, tinha que ser muito bem calculado. Então, Jesus foi, e aí tudo bem, tem todo um simbolismo também, né, de que ele traz a alegria, ele renova a alegria, quando a alegria acaba, que o vinho, esse vinho é a presença desse renovo do Espírito Santo, mas tirando isso, olhando por um outro viés, ele teve compaixão e ele fez algo para poder solucionar aquele problema, entendeu? Então, é um dos atributos de Deus também, essa compaixão. E ele é amoroso, né? E isso aí se revela na própria entrega dele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para morrer por nós, né? Quando nós ainda éramos pecadores. Então, esses são, né, alguns atributos de Deus. Então, voltando lá para o versículo, deixa eu achar aqui, cadê o versículo? Peraí. Voltando ali para o versículo, vamos lá, Romanos 1:20, olha o que fala. Porque os atributos invisíveis de Deus, esses atributos, tudo que eu falei para você, eles são invisíveis, não é algo assim que eu pego, né, e estou palpando aqui, igual que eu peguei essa caneta aqui, não, eles são invisíveis, mas você percebe isso, né? Assim, então, porque os atributos invisíveis de Deus, assim e o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. O tempo todo a gente percebe isso. Gente, e eu estava orando aqui e eu agradeci a Deus hoje, né, por mais esse dia de vida, porque a Lamentações, né, 3:21, vai falando que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Olha o atributo dele aí, de ser fiel. E ele é fiel, e por causa disso, as suas misericórdias, a sua bondade, o seu amor, a sua graça estão sempre se revelando sobre nós. Então, ele não precisa de ninguém que o defenda. Então, nunca caia naquela armadilha, sabe, de que eu tenho que defender Deus, eu tenho que defender a existência dele. Não caia nessa armadilha, não. Isso é uma armadilha de Satanás. Muitas pessoas perdem tempo discutindo, querendo provar a existência de Deus, sabe? E só revela a palavra dele. Revela, se alguém chegar, eu quero que você me prove aqui, ó, igual 2 mais 2 é igual a 4. Queridos, eu não tenho como provar. Primeiro, eu creio pela fé. E segundo, eu creio no que a palavra diz. E aí você fala, olha, cita os atributos dele, sabe? Cita isso. Cita esse caráter dele. Cita assim, quem ele é, as suas atividades, né, que são apontados pelo seu nome. Isso vai revelar quem ele é. Se lembra, não tem nada a ver aqui com esse nosso estudo, mas se lembra que eu já falei para vocês também de quando o anjo chegou para Zacarias para anunciar que ele e Isabel teriam um filho, né, que no caso viria a ser João Batista, e ele, lá no grego, né, a palavra revela que ele falou para o anjo, mas como isso pode acontecer? Porque ele falou, olha, me explica de forma que eu entenda racionalmente. Depois que eu entender racionalmente, aí eu vou crer. E acho que a gente poderia até falar, eu vou decidir se eu vou crer ou não, né? Porque se de repente a explicação não foi muito satisfatória ao meu entendimento, eu vou falar, não vou crer, não. E o que o anjo falou? Por causa da tua incredulidade, né? Você vai ficar mudo até essa criança nascer. Porque ele queria explicações científicas para coisas que não tinham. E o próprio apóstolo Paulo fala que a nossa mente ela é limitada, que existem coisas que nós não vamos conseguir entender agora, só um dia na eternidade. Agora, e nós somos chamados para viver por
fé. E fé é acreditar que o que Deus diz é verdade, é confiar. Então, se em algum momento vier alguma seta do inimigo para te trazer dúvida ou alguma coisa, só olha para a sua vida. Olha para toda a bondade de Deus que você já tem experimentado. Olha para todo o cuidado dele. Olha para as misericórdias dele sobre a sua vida. Olha para tantas coisas que ele já fez. Você vai ver que ele é vivo, que ele é real e que ele te ama. Tudo bem? Mas vamos lá. Segunda, o seu caráter, né, ou seja, o caráter de Deus se expressará dependendo da situação, ou seja, dependendo da circunstância, o seu caráter ele vai ser revelado, né? Vai se manifestar, falso ou verdadeiro. Ah lá, todo mundo do falso, completamente falso. Né? Se lembra que eu falei, os nomes de Deus, eles apontam para as suas atividades, apontam para o seu caráter, os atributos dele revelam o seu caráter. Então, gente, isso é completamente falso. Só da gente ler que um dos atributos dele, uma das facetas do seu caráter é ser fiel, já anula já aponta para essa frase como falsa. Porque se fiel é a qualidade de quem não muda, então isso aí pronto, já bate o martelo de que essa frase é falsa. Porque se a qualidade, ser fiel à qualidade de quem não muda, pode chover ou pode fazer sol, que ele é o mesmo. A situação pode estar boa ou pode estar ruim, que ele é o mesmo. Né? Então, não tem nem muito mais o que falar, porque a gente já falou sobre isso. E até porque todo os seus atributos, gente, para e pensa, se eles não estão sempre voltados também para nos abençoar. Sabe, se você olha lá, deixa eu voltar aqui, só para eu não me perder. Se a gente olha lá, que ele usando de novo, né, essa palavra de que ele é fiel, isso não aponta para a gente? E a gente, até interessante falar isso, gente, que a gente tem até um cântico bem antigo que a gente canta, tu és fiel, Senhor, e vai falando, e aí fala, fiel a mim, né? E aí a gente pensa que Deus, ele é fiel a gente, a Lília, ele é fiel a Rosilma, ele é fiel a Vanessa, a Ângela, a Carol, a Suzete, a Célia. Não, ele não é fiel a gente, mas cuidado, segura para não achar que eu estou falando heresia. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à palavra, até porque Jesus é a palavra, gente. Então, ele é fiel à sua própria natureza. Ele é fiel à sua palavra. Só que, como nós cremos, nós que cremos nessa obra redentora, que nascemos de novo, nós cremos na palavra de Deus como verdade, nós cremos de que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é Jesus revelado aqui para nós, é o próprio Deus, né, revelado através da pessoa de Jesus. Como a gente crê nisso, naturalmente, consequentemente, essa fidelidade dele à sua palavra nos abrange, nos atinge. Então, não tô falando nenhuma heresia e nenhum pecado quando eu canto esse louvor e falando, tu és fiel a mim. Sim, ele acaba sendo fiel a nós porque nós cremos na palavra dele, mas originalmente o Senhor, ele é fiel à sua palavra. Inclusive, eu não estou lembrada de cabeça qual é o versículo, mas tem um versículo que fala que Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. O que é velar? Lembra aí de uma expressão do velório. Eu estou velando o defunto. O que você está fazendo? O defunto está ali, né, paradinho. Você está ali, ó, o tempo todo, do lado, você está observando. Oi, Suzete, eu não escutei. Velar é guardar, né? É guardar, isso. Você está ali junto, você está ali guardando. E ele vela para cumprir a sua palavra, sabe? Ele está ali
pronto para cumprir, para guardar aquilo, olha, eu faço isso mesmo, né? E ele vela, ele se importa, ele quer, é importante, ele guarda isso para poder cumprir a sua palavra. Então, acaba sendo, essa fidelidade dele acaba... Opa! Peraí, meninas, caiu aqui alguma coisa, peraí. Oi, voltei. Do nada, eu não encostei em nada. Estão me ouvindo? Faz sinal aí para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, beleza. Porque do nada fechou aqui, eu não tinha nem encostado em nada, mas vamos embora. Mas continuou gravando. Legal, legal. Estou vendo aí a sua resposta, Vanessa. Então, ele vela para cumprir a sua palavra. Então, sim, ele essa expressão ela é falsa, porque o caráter dele, né, é imutável. Vamos lá. Terceira, Deus é uma força, uma energia que está sempre presente em todo o universo. Deus é uma força? Ele é uma energia? A Suzete falou que é verdade, a Rosilma também. E a Célia também. Deus é uma energia, gente? Pensa direitinho. E uma pessoa também, né? Mas aqui, olha o que eu falei. Sim, mas olha como foi a frase. Preste atenção na frase. Deus é uma força e uma energia, uma força, uma energia que está presente em todo o universo. Nenhum momento aqui está falando que ele é uma pessoa, está falando que ele é uma força. Uma força. Igual um exemplo, igual uma força gravitacional, a força da gravidade. Ah, não, aí não. Mas eu... Ele é uma força ou uma energia, igual os esotéricos. Exatamente, é falso, gente. Igual os esotéricos acham que ele é uma força, né? Que sustenta todas as coisas. Olha só, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês poderem entender isso aqui. Olha só, vou ler um pedacinho aqui, olha. Há muitas ideias errôneas, né? Ou seja, ideias erradas sobre a existência de Deus. O agnosticismo, que é como é que fala? Um fundamento aí, né? Um fundamento que diz que ele nega, né, a capacidade humana de conhecer a Deus, quer dizer, ou seja, o agnóstico declara que a nossa mente, que é finita, ela não pode alcançar o infinito, que Deus é infinito. Isso é falso, gente. O Senhor nos chama para um relacionamento com Ele, né? O politeísmo diz que o universo ele é governado por muitas forças e não somente por uma, ou então por muitos deuses e não somente por um. Você lembra dos gregos, que eles tinham deuses para tudo quanto era lado? Tudo era Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, Deus água, Deus fogo. Acha que tudo, existem vários deuses ou várias forças, né? Assim sendo, o politeísmo crê que vários deuses governam o universo ao mesmo tempo. Né? E como eu falei, por exemplo, Deus da água, Deus do fogo, Deus da guerra, Deus do sol, Deus da chuva. Agora, o panteísmo já é um outro pensamento, ele representa um sistema de pensamento que identifica Deus com o universo. Tá? Deus está relacionado ao universo. Ou seja, eles afirmam que Deus é tudo e tudo é Deus. Qualquer coisa é Deus. Sabe? Uma coisa inanimada ou animada, tudo é Deus. Tudo é Deus. O conceito de panteísmo é que o conjunto das coisas individuais é um Deus. E é também essa crença nega a distinção entre o finito e o infinito. Então, eu posso ser Deus, Deus também é Deus, sabe, não tem diferença. Mas não é isso. Deus, ele é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Na verdade,
nós vemos que a Trindade, elas são ali, e é interessante, gente, você pensar o seguinte, que Deus, ele não quando a gente fala, ele é uma pessoa, sim, mas ele não é alguém que tem três personalidades, né? Eu tenho múltiplas, Deus tem múltiplas personalidades. Não, ele é uma trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus, mas que se manifesta na pessoa de Deus Pai, que se manifesta como Filho e se manifesta como o Espírito Santo. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. É uma pessoa, não é uma força. Tudo bem, a gente respeita as pessoas que creem que ele é uma força, tá bom, você respeita, porque Deus dá o livre-arbítrio, mas ele é mais do que uma força. Ele não é, ou seja, há apenas um Deus. Né? Preste atenção nisso. Na unidade da divindade, há três pessoas eternas, iguais entre si. Se lembra? Isso foi uma das primeiras coisas que eu falei, que não tem Deus Pai é mais importante que o Deus Filho, que é Jesus, que é mais importante que o Espírito Santo. Eles não estão competindo entre si. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são idênticos em substância, mas distintos em existência. Um não está competindo com o outro. Jesus, né? Eu quero ser maior que Deus Pai. Oi, Suzete, eu vou deixar você falar. Eu quero ser maior que Deus Pai. Né? Não, se lembra que Jesus falava o tempo todo? Que eu estou aqui para fazer a obra daquele que me enviou. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. O tempo todo ele apontava para o Pai. O tempo todo ele glorificava o Pai. Eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. O tempo todo. E o Espírito Santo, se lembra? Ele é o Espírito de Jesus. Por isso que quando você ouvir alguém chegar falando alguma coisa, olha, o Espírito Santo me mostrou isso, o Espírito Santo me revelou isso, e aquilo não estiver em linha com a palavra de Deus, rejeita, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus. Então, ele nunca, o Espírito Santo nunca vai falar para alguém, dizer para outro, algo que esteja batendo de frente contra o que a palavra diz, que Jesus é a palavra. Eu sei, Suzete, eu vou deixar você falar. Então, eles não estão competindo. Né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pode falar, Suzete. Abre teu microfone. Teu microfone está fechado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, a pergunta, ela era uma pergunta pobre e recebeu uma resposta pobre, porque Deus é a nossa força, né? Sim. Nosso socorro bem presente. Então, quando foi colocado ali, Deus é uma força, a gente que conhece a palavra, Deus é para a gente uma força. Uma força o tempo todo. Sem Deus, a gente não caminha, não vai para lugar nenhum. Então, ali, quando colocou Deus é uma força, então, foi assim, a colocação. Deus é, sim, a nossa força. Né? Só que estava assim no modo subjuntivo, né? Estava sugerindo uma outra situação, né? Então eu queria, porque no outro dia houve uma pergunta aqui, não me lembro de quem, eu fico atenta às perguntas, falando como é que eu vou dizer para me perguntaram quem é Deus, como é que eu vou dizer para a pessoa quem é Deus? Houve essa pergunta aqui no grupo. E quando há essa situação assim de pergunta subjuntiva de jogar você para um lado ou para o outro, a gente precisa, sim, se posicionar e fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Não é uma dúvida, não é que eu acho que Deus seja uma energia no mundo dentro de outras religiões. Não. Ele, dentro do cristianismo, dentro do que eu acredito, dentro da palavra dele, ele é, sim, uma força. Foi isso que eu respondi. Sim, não, perfeito. A tua resposta está perfeita. Sim, ele é a nossa força, sim. Mas é porque aqui, nesse caso dessa pergunta, né, que está aqui na apostila, era no sentido de que
ele é essa força, assim, esse algo abstrato, né? Que uma força, né? Que não é uma pessoa, porque se ele é uma força, assim, eu estou entendendo o que você está falando, tá? E eu entendi perfeitamente o que você está dizendo. Ele, claro, gente, ele é a nossa força. Aliás, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de saber. E o que é isso? Né? Eu sempre falo isso, não é você ficar rindo, a alegria do Senhor. Não. A alegria do Senhor é esse entendimento de eu reconhecer e saber quem Ele é e o que Ele faz. Reconhecer o seu caráter, o seu atributo. Quando eu sei isso, isso me fortalece. É a minha força para eu seguir adiante, independente da situação que eu esteja vivendo. Então, é perfeita a tua colocação, Suzete. O que aqui essa pergunta, né, que tá escrita, é que ele é como eu falei, é uma força, como a força gravitacional. Agora, se alguém crê que ele é apenas uma força, a pessoa não tem o entendimento de Jesus Cristo, não teve o encontro com Cristo, não conhece Deus, esse Deus de relacionamento. E ela acha, Deus é uma força, não sabe? Sim, só uma força. Não essa força pessoal, como a gente falou e como a Suzete falou. Para e pensa, se ele é apenas uma força, igual uma força da gravidade, eu conseguiria ter relacionamento com ele? Não. Então, era nesse sentido que essa pergunta foi, mas realmente é capciosa. Agora, ele é, sim, a nossa força, o nosso sustento, né? Ele é a nossa... A gente pode dizer até, eu acho que agora, usando essa expressão que a Suzete falou, me lembrei uma coisa, ele é a nossa força motriz, a nossa, de quem tem vida com ele, de quem tem relacionamento, de quem sabe quem ele é. Claro que sim, ele é a nossa força motriz, aquele que nos impulsiona, aquele que chega para a gente e fala, vamos embora, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. É claro que isso é uma força para a gente. Ele não é essa força abstrata, né? Que seria uma coisa inanimada, que não tem como ter relacionamento. Não, mas ele sim, ele... Para quem tem vida com Deus, ele é a nossa força, alguém com quem a gente se relaciona. Então, perfeita a colocação da Suzete. Mas vamos lá, vamos continuar. Deus sempre está presente, falso ou verdadeiro? Verdadeiro, exatamente. Ele sempre está presente, se você crê nele. Sabe? Até porque, assim, independente até do nosso relacionamento pessoal com ele, é um dos atributos dele, né? Ele é onipresente, né? Ele está o tempo todo em todos os lugares. Ele é onipresente. E eu me lembro que teve um dia aqui que eu dei até um exemplo que eu achei isso fantástico. Quando, há muitos anos atrás, quando eu fiz a Escola Atos, na época o professor falou, o pastor que era o professor falou, e eu falei, gente, é tremendo, em que ele falou assim, você acredita, a gente estava numa sala de aula lá na Atos, né? Você acredita que Deus está aqui? Todo mundo, sim, claro, não sei o quê. Aí ele falou assim, você acredita que Deus está lá naquele bar da esquina? Onde tem um monte de gente lá bebendo e tudo mais, falando um monte de coisa que não tem nada a ver, bebendo, enchendo a cara. Aí o pessoal, não, claro que não, claro que não. Aí ele falou, resposta errada. Se Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Só que ele só se manifesta onde a presença dele é reverenciada. Senão seria seria um paradoxo, né? Se eu estou aqui na minha casa, né? Aqui em casa todos nós cremos. Oi, Sandra, bom dia. Sandra levou. Ah, não é bom dia. Todos nós aqui cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Ué, ficou baixo para você? Para mais alguém ficou baixo? Porque eu não tinha mexido aqui, não.
Tenta entrar e sair, ou então tenta aumentar o teu volume, Sandra. Mas, então, assim, então Deus está aqui em casa, porque a gente crê, mas aí, de repente, na casa de alguma pessoa, né, de que ainda não conhece a Deus ou alguma coisa, tá bom. Depois que não conhece a Deus, Deus não está ali, então ele não consegue ser onipresente. Não, gente, não é isso. Onipresença, ele está em todos os lugares o tempo todo. Agora, ele não vai manifestar, ele não vai revelar a sua presença. Por isso é tão fácil de entender, usando esse exemplo do bar. Você está nesse bar e você tá, o pessoal está lá, tendo a cara, falando um monte de besteira, daqui a pouco sai discussão, sai briga. Se a pessoa que conhece a Cristo entra num lugar desse, ou você está passando, você até se sente mal, não é verdade? Por causa do ambiente dali. Agora, entra num ambiente de adoração. Experimenta, e não é para ninguém ao mesmo tempo. Legal, legal. Experimenta, e ao mesmo tempo não é para ninguém fazer isso. Mas se você chegar atrasado na igreja, mas eu não estou estimulando a ninguém chegar atrasado, eu vou falar, a pastora Lília falou para todo mundo começar a chegar atrasado na igreja. Né? Mas se você chegar na igreja assim, vamos supor, o louvor já começou, tá? A igreja está lá em adoração, levantando os braços, aquele movimento de mover, o pessoal cantando, ou então, sabe, expressando aquela alegria. Muitas vezes, quando você entra ali, se você já chega assim, ligado, né? Você entrou ali, você já percebe um ambiente diferente, um ambiente da presença de Deus. Não é verdade isso? Por quê? Porque ele está ali, ele está sendo reverenciado. É claro que ele está ali. Você agora, por exemplo, lá na igreja agora, tá? Essa hora não tem nada lá. O templo lá agora está fechado, né? O máximo que pode, de repente, está acontecendo é algum funcionário fazendo alguma limpeza. Não está tendo nenhum culto, nada disso. Não, Deus não está ali, não, porque Deus só chega 5 para as 10. Às vezes ele chega 10 para as 10, porque o culto começa às 10 horas, né, para não ter o risco de pegar o engarrafamento. Não. Mas, quando a igreja está ali reunida, o corpo de Cristo está ali em adoração, que ambiente maravilhoso, da presença dele, você percebe a presença dele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, gente, isso aqui é uma chave espiritual. Traga para sua casa esse ambiente de adoração. Ele está aí com você, até porque, independente desse atributo dele da onipresença, independente disso, você que conhece a Cristo, você que nasceu de novo, você tem promessas de que ele está em você o tempo todo, o Espírito Santo mora em você, né? Ele mora dentro de você, não tem como, ele está mais perto de você, o próprio Deus, né? Essa pessoa do Espírito Santo mora dentro de você. Né? Então, e a palavra nos garante, nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele está com você, mas deixa eu te dar uma chave espiritual, traga esse ambiente de adoração para a tua casa. Faça da tua casa um ambiente de adoração, encha a tua casa com louvores, com gratidão, gente. Sabe, o ambiente espiritual, ele muda. Quando a gente começa a engrandecer a Deus, quando a gente começa a reconhecer, a engrandecer, a trazer glória para Ele, a louvá-lo, a engrandecer. Louvar é elogiar. Louvar não é só cantar. A gente, às vezes, pensa que louvar é cantar. Louvar é engrandecer. Louvar, definição, tá, gente, de dicionário. Louvar é elogiar. E deixa eu te dar uma dica, que foi uma frase de um pastor, John Piper. Você só elogia aquilo que você valoriza. Essa é uma frase desse pastor americano, John Piper.
Você só elogia aquilo que você valoriza. E não é verdade? Pensa na nossa vida. Eu só elogio alguém, assim, se eu vejo valor naquela pessoa, se eu vejo valor naquilo que ela fez. Então, qual é o valor que você está vendo em Deus? Ou você está dando? Quanto mais valor ele tiver para você, mais você vai querer louvá-lo, elogiá-lo, engrandecê-lo. E não necessariamente para isso você precisa cantar. Isso é através da sua vida, através do que você fala. Quando você fala assim, Senhor, você é maravilhoso, você é grande, você é poderoso, toda a honra, todo o poder pertence a ti. Isso é uma forma de eu estar louvando a Ele, eu estou elogiando Ele, eu estou engrandecendo Ele. Traga isso para dentro da sua casa, traga isso para dentro da sua vida constantemente, não apenas quando você está na igreja. Gente, imagina uma coisa, imagina se a igreja, corpo de Cristo, se nós chegássemos lá no domingo, né, lá na hora do culto, e nós chegássemos com essa mentalidade de eu estou indo lá para engrandecer a Deus, para louvar a Deus, porque muitas vezes a gente chega na igreja só com eu vim aqui para receber, eu quero uma resposta. E tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas é impossível você estar na presença de Deus e não receber nada, sabe? De estar ali na presença dele. Mas, às vezes, a gente eu vou lá porque eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso de uma resposta. Mas você imagina se a igreja chegasse com essa mentalidade, eu estou indo lá para poder engrandecer, para poder elogiar a Deus, para poder louvá-lo. Imagina esse ambiente de adoração. Imagina se cada um de nós, individualmente, trouxesse isso para a sua vida e trouxesse esse movimento de adoração, de louvor, de engrandecer a Deus ao longo da semana toda na nossa vida, na nossa casa, trazendo esse ambiente de adoração. E a gente chega lá no domingo já cheias da presença de Deus. Imagina, no primeiro louvor, todo mundo já está assim, ó. Porque você já chegou daquele jeito. Por isso que, às vezes, a pessoa passa a semana toda assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Deixa Jesus guardado lá no cantinho, e chega lá, aí vai, começa o louvor, ela ainda está assim. Quando chega no terceiro louvor, que no nosso caso, né, nós cantamos 3, aí vai caminhando, puxa, agora que acabou, agora que eu estava esquentando. Por quê? Porque, às vezes, passou a semana toda desligada. Não, traga ele para o teu dia a dia, para um relacionamento vivo ali de louvor e adoração. Guarda isso, o ambiente de adoração, ele muda, a adoração muda ambiente. Quando você chega num lugar em que acabou de ter uma discussão, acabou de ter uma briga, você não tem uma sensação de que, gente, esse ambiente está pesado, sabe? Você se sente, às vezes, até mal. Por quê? Porque ali estava num ambiente em que teve a atuação completa do inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Então, está ali. Agora, quando você está nesse ambiente em que a presença de Deus está sendo reverenciada, que delícia que é, que leveza, sabe? Como isso muda as circunstâncias, né? Até muda as circunstâncias, o ambiente de adoração. Traga isso para a tua casa. Mas vamos lá, que está quase na hora de acabar. Jesus Cristo, preste atenção nessa palavra, hein? Jesus Cristo foi um homem que se tornou Deus. Falso ou verdadeiro? Jesus Cristo foi um homem que se tornou Deus. Resposta certa, falso, completamente falso. É justamente o contrário, né? Jesus Cristo, ele era, ele é e ele sempre será Deus. Mas Filipenses 2, a partir do versículo 5, explica isso para a gente. Eu vou ler para vocês. Olha só o que fala. Filipenses 2, a partir do 5.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, abriu mão da sua glória, abriu mão de agir como Deus, de estar aqui como um Deus, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, continuando o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Como eu disse, Jesus, ele era, é e sempre será Deus, mas ele abriu mão de estar aqui como Deus, de agir como Deus, para estar aqui como um homem, né, completamente dependente do Espírito Santo, para poder se entregar por nós. Você lembra? A gente vai revisar isso lá em Pecado e Redenção. O pecado tinha entrado por um homem, né, lá Adão, e ele tinha que ser vencido por um homem. Mas como fazer isso? Se todos que nasciam, depois do pecado lá no Jardim do Éden, todos nasciam com a semente do pecado. Precisava de alguém, de um ser humano que não tivesse pecado. Mas como acontecer isso? Como fazer isso? Foi quando, né, veio Jesus, que nasceu de forma humana, né, mas não foi concebido pelos meios naturais de uma concepção entre homem e mulher, mas ele foi gerado pela própria ação do Espírito Santo, ou seja, ele não tinha essa semente do pecado. Então, ele era Deus que se fez carne, que se fez homem, né, para poder se entregar no nosso lugar. Tá? Então, vamos lá, continuando. Assim como a água tem 3 estados, né? Quais são os estados da água? Vamos lá, ciência. Ela se apresenta no estado líquido, sólido ou gasoso, né? Esses 3 estados da água. Eu até me lembro agora que a minha sogra que conta isso, que ela tinha até essa prova do Bernardo, quando ele tinha 6 anos, 7 anos, sei lá, por aí. E que aí tinha uma pergunta, quais são os 3 estados da água? E ele respondeu, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Botou estados da gente, aí pronto. Mas não, os estados da água. Estado líquido, sólido e o gasoso. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Olha só, assim como a água tem 3 estados, Deus é um só e se manifesta de 3 formas. Falso ou verdadeiro? Antes de vocês responderem, a água é uma só, não é? Tudo é água. Se ela é líquida, eu abro a torneira, está ali. É a forma até como eu bebo. Se eu pego essa água e coloco ela num congelador, ela vai continuar sendo água, né? Só que ela agora está no formato lá daquelas pedrinhas de gelo, no formato que eu coloquei lá. Agora, mas ela continua sendo água. Se eu pego essa água e levo para o fogo, né, essa água líquida, abri a torneira, botei ali na minha chaleira, levei para o fogo, liguei, e ela foi, daqui a pouco ela vai, começa a 100 graus a borbulhar, começa a sair aquele vaporzinho, aquilo ali é água também. Se você deixa algo assim em cima, um anteparo, não a mão, né, porque senão vai queimar, mas se você deixa ali um anteparo, você vai ver que vai bater ali, daqui a pouco está cheio de gotículas de água ali, né? Mas tudo continua sendo água, né? Nessas 3 formas. Então, pensando usando esse viés aí, né? Assim como a água tem 3 estados, Deus é um só, tal como a água, que é uma só, e se manifesta de 3 formas. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, exatamente. Ele é um só. Só há um Deus.
só há um Deus, mas que ele se apresenta na forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus. Que Deus Pai, a gente muitas vezes chama do Deus do Criador, né? O Deus Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador, ou seja, é um só Deus, mas que se apresenta, né, de três formas, né, que se manifesta de três formas, tal como a água, que é uma só, mas que a gente pode observá-la dessas três formas. Vamos lá, está terminando, gente. O Espírito Santo é uma força, não uma pessoa. Aí a gente vai entrar naquilo que a Suzete falou, dessa força. Eu sei que ele é uma força, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Jesus, e é ele quem nos fortalece, ou seja, ele é a nossa força impulsionadora para a gente viver, para ensinar todas as coisas. Perfeito isso, pegando o que a Suzete tinha falado. Mas aqui, nessa pergunta, está tipo aquela outra lá. Ele é apenas uma força, ele não é uma pessoa que te consola, que te guia, que te ensina todas as coisas, que te fortalece, que te faz lembrar de todas as coisas. Não, ele não é uma pessoa que faz isso. Ele é apenas uma força, uma força. Falso ou verdadeiro? Falsa lá, Suzete, está lá, falsa. Exatamente, é nesse, mas sim, ele é aquele que está dentro de nós e nos fortalece como essa pessoa, a pessoa. Gente, pensa nisso, quando você pensar no Espírito Santo, usando aquilo que eu sempre falo, de que enviarei outro da mesma espécie que eu, se ele é outro da mesma espécie que ele tal como Jesus ele é, só que ele está dentro de você. E então, você pensa, Jesus, quando estava aqui em carne, ele estava aqui agora, igual eu estou aqui com vocês, tudo bem que a gente, cada uma está num lugar. Vamos supor que nós estivéssemos juntas aqui, fisicamente mesmo, juntas. Eu estou aqui, nós todas estamos aqui. Eu não posso estar lá na igreja agora. Não posso, porque eu sou uma só. Agora, na pessoa do Espírito Santo, se a gente está reunida aqui, ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Tem gente reunida lá na igreja, ele está lá, na pessoa do Espírito Santo. Tem irmãos nossos reunidos lá nos Estados Unidos, fazendo uma reunião de oração agora, um culto, ele está lá. Tem irmãos nossos lá do outro lado do mundo, lá no Japão, essa hora, eles estão fazendo, vão começar uma vigília, que lá são 9 horas da noite, ele está lá também. Então, pensa nisso. Pensa nisso, o Espírito Santo, gente, isso é fantástico, é Jesus na pessoa do Espírito Santo dentro de você, sabe, onde você vai, pensa dessa outra forma, Jesus está dentro de você, onde você está, olha só, gente, é muita coisa, não é pouca coisa não, isso revela o amor dele por nós. E a última pergunta, só o 9.2, só para a gente fechar, que a gente fecha toda essa parte. O cristão deve ter um relacionamento pessoal para conhecer Deus, e não somente ter conhecimento teórico a respeito de Deus. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Aliás, o Senhor nos chama o tempo todo para isso, para um relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Não é decoreba de regras. Eu posso isso, não posso aquilo. É claro que o Espírito Santo mesmo em nós, ele vai nos falar, não vai por esse caminho, não faz isso, não. Fica aqui, escolhe isso. O próprio apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas não é um decoreba. Isso é certo, isso é errado, não é relacionamento. E por conta desse relacionamento, ele fala para mim, filha, vai por aqui. Filha, olha só, abre mão disso, vem aqui, vem me buscar mais, vem passar tempo comigo, vem estar comigo. Gente, eu fui semana passada, né? A Ângela estava até lá, né? Ontem eu falei, ela ficou lá comigo, foi maravilhoso. Lá em Macaé, e eu fui, acabou, a moça que ia, teve uma questão de saúde, não pôde ir, e eu fui sozinha para Macaé. Fui e voltei dirigindo. Eu fui 3 horas e pouquinho de viagem.
eu fui na ida e na volta, o tempo todo a internet tinha acabado, não tinha como ouvir música, nada disso. Mas eu coloquei no meu coração, Senhor, eu vou orando. Eu fui orando aquelas 3 horas, na ida e depois na volta. Que delícia que foi, sabe? A viagem passou, não teve cansaço, que delícia, sabe? Tá ali, sabe? Porque ele é um Deus vivo, tava ali do meu lado, eu não estava sozinha eu estava sozinha fisicamente ali, não tinha uma outra pessoa do meu lado, mas ele estava ali comigo e a gente foi conversando, e foi abrindo o meu coração, e fui colocando diante dele, percebendo a presença dele, porque é isso, ele te chama para esse relacionamento cada vez mais profundo, e isso muda a nossa vida. Tudo bem? Gente, a gente para aqui, a gente fechou isso, semana que vem a gente faz a revisão de pecado e redenção. Tudo bem? Vamos tirar, deixa eu só parar aqui, a gente tirar a nossa foto, e agora eu vou fazer o seguinte, eu